Ai, vamos lá. Bom dia! Eu tô aqui agora, deve ser umas 9 e pouca, da terça-feira. E a gente vai começar, deixa eu tirar esse negócio aqui da tela, começar a gravar essa aula pra vocês, né? Mais uma vez, Colégio Estadual Heitor Villa-Lobos, aqui é o professor Rafael, professor de matemática do 8º ano do Vespertino, tá bom? Então hoje, nós vamos conversar um pouco sobre um tema que é a radiciação, tá bom? Esse tema tá na trilha 2 do caderno de aprendizagem, né? E aí eu tô bem torto aqui, agora tá bem torto também, vocês, né, vão perdoando aí. Não tem jeito, não tem pra onde correr aqui não. Tenho que ficar um pouco torto aqui pra gravação. Então, a gente vai começar então a trilha 2 do caderno de aprendizagem, né? Que ela fala sobre radiciação, tá bom? Então a gente começa o módulo lá, né, o caderno de aprendizagem, começa essa trilha com duas imagens, né, que é a imagem do Bob Esponja refletindo sobre uma raiz de um número X e também de um relógio, no qual a gente tem uma substituição dos algarismos, né, do relógio pelo, como é que eu vou dizer a vocês? Pela raiz quadrada que dá os resultados dos quais seriam as horas, né? Então a gente tem raiz de 1, que é igual a 1, raiz de 4, que é igual a 2, e aí sucessivamente, né? Raiz de 9, que seria igual a 3. Então nas posições que deveriam estar os algarismos, né? Que representam as horas, estão na verdade as raízes quadradas que dariam o resultado das horas, tá bom? Então, deixa eu até sair da frente aqui. Sai da frente, professor, né? Camila Lisboa. Deixa eu ver aqui ficou melhor nesse slide. Então, radiciação é o quê? É a operação matemática, gente, que é a inversa da potenciação, né? Então, assim, enquanto a potenciação é uma multiplicação no qual a gente tem todos os fatores iguais, a radiciação procura descobrir quais são os fatores dando o resultado da potência, o resultado daquela multiplicação, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos elucidar isso de uma forma melhor, vamos exemplificar, né? Então, vamos lá. Vamos pegar então um exemplo de potência e depois eu vou levar para a raiz. Então, ó, por exemplo, quanto é 4 elevado ao quadrado? 4 ao quadrado dá igual a 4 vezes 4, que é 16, não é isso mesmo? Então, a raiz quadrada, ela vai partir deste resultado 16 e vai perguntar qual é o número que é o fator dessa potência. Então, ó, olha o que ela faz, ó. Então, ó, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Porque é quando a gente pega 4 que eleva ao quadrado que dá o resultado que está aqui dentro da raiz. 16, tá bom? Vamos para outros exemplos? Vamos ver? Por exemplo, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, não é? Que dá 49. Então, ó, eu vou perguntar o contrário. Eu vou perguntar qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 49. Então essa é a ideia. Qual é o número que eu elevo ao quadrado e dá 49? Esse número é 7, como nós vimos aqui. Porque 7 ao quadrado é 49, tá bom? Mais um exemplo, por exemplo, 9 vezes 9 é 81. Não é isso mesmo? 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, é 81. Então, ó, a gente observa que a raiz quadrada de 81 é 9. Porque é 9 que é elevado ao quadrado dá 81. Então é o caminho inverso da potência. A potência a gente multiplica para encontrar o resultado. A raiz a gente vai partir do resultado para encontrar qual é a base da potência. Então deixa eu sair aqui da frente que vai aparecer mais um exemplo. Pronto, aqui agora ficou legal. Então, ó, por exemplo, 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, né? Que dá 169. 169, aí se eu perguntar, né, qual é a raiz quadrada de 169? É 13, porque 13 vezes 3 é 169. Então eu saio do resultado para encontrar qual é a base aqui, ó. Tá bom? Vamos para mais alguns exemplos. Então, por exemplo, se for 2 elevado à terceira potência, ou a gente fala 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, né? E 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá... quanto? Se você falou 6, você está com um pequeno
uma pequena dificuldade em entender. Isso é multiplicação. É 2 vezes 2, 4. E 4 vezes o número 2 dá 8, tá bom? Então vamos ter atenção nisso aqui, ó. Não é 2 vezes 3. Não é uma soma, é uma multiplicação, tá bom? Então 2 ao cubo é igual a 8. Então se eu perguntasse assim, ó, qual é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? É 2 elevado ao cubo que dá igual a 8, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. 7 elevado ao cubo. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. São 3 fatores de 7. Então 7 vezes 7 dá 49, não é? 49 vezes 7 dá 343. Então, ó, se a gente perguntar qual é a raiz cúbica, então, ó, voltando aqui, né, o raciocínio, 7 ao cubo é igual a 343, né? Então, a raiz cúbica de 343 é igual a 7. Tá bom? Porque é 7 vezes 7 vezes 7, quer dizer, é a base 7 elevado ao o expoente 3, que resulta em 343. Tá bom? Mas outra, por exemplo, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, ó, qual é a raiz quarta de 16? A raiz quarta de 16 é um número e quando a gente eleva a quarta potência dá igual a 16. E este número é o número 2. Então a resposta da raiz quarta de 16 é igual a 2, tá bom? E tem também 5 elevado à quarta, né? Que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. São 4 fatores do número 5. Então 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 dá 625, tá bom? Então se eu perguntar qual é a raiz quarta de 625, essa raiz quarta de 625 é igual a 5. Porque é 5 elevado à quarta que resulta em 625. Tá bom? Então, ó, deixa eu, né, mais uma vez sair da frente. Doutor Enzo, né? Enzo. Né? Então, ó, a raiz. Os termos que a gente dá para a raiz é o seguinte. Aqui é o radical, né? Que é o desenhozinho da raiz. A gente tem um índice. E a gente tem um radicando. Tá bom? Pronto, tive que carregar aqui o notebook para ele não desligar, né, enquanto estava gravando. Deixa eu minimizar isso aqui. Deixa eu voltar. Então, ó, radical, raiz, o índice, né, e o radicando aqui, tá vendo? Então a gente agora vai discutir um pouco sobre as propriedades da radiciação. Tem algumas propriedades que facilitam alguns cálculos, né? Isso é claro que é um pouco mais para frente, né? E nem sempre a gente está em busca do resultado quando a gente usa essas propriedades. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, a primeira propriedade diz que a raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse mesmo número. Quando ele fala assim raiz enésima e fala n, ele está dizendo que n é um número. E ele está usando uma letra para representar vários números diferentes. Por exemplo, o que ele está escrevendo é o seguinte aqui. Ó. Se a gente tiver a raiz enésima de um número que está elevado a n, o resultado dessa raiz aqui é igual a A. É igual ao número que está aqui embaixo. Ó. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se a gente tiver raiz quadrada de 3 ao quadrado, ó, lembre bem, 3 ao quadrado é igual a 9, não é isso mesmo? E a raiz quadrada de 9 é 3. Não é? Então, ó, se você tiver raiz quadrada e tiver o número elevado ao quadrado dentro da raiz, você pode, na verdade, colocar que o resultado vai ser o número que está aqui, ó. Tá resolvido, tá bom?
Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, ó, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então, ó, se é raiz cúbica e aqui a gente tem um radicando elevado à terceira ao cubo também, o resultado vai ser o próprio 5. Repare, ó, deixa eu fazer mais devagar. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125, não é isso mesmo? Então o que acontece? Ó, raiz cúbica de 125 é 5. Então, ó, o que a gente poderia fazer? A gente já poderia aqui, ó, a gente chama de cancelar, de cortar esse 3 daqui com esse 3 daqui e colocar logo que o resultado era 5. É o que eu vou fazer agora. Repare, se a gente tiver a raiz, um índice igual ao expoente aqui de uma potência dentro da raiz, a gente pode cortar o índice com o expoente. E aí o resultado fica o número que está na base. Ó. Aqui também pode cortar esse 2 com esse 2 e o resultado é 3. E aqui pode cortar esse 3 com esse 3 e o resultado dá 5. Mas somente, por favor, somente, ó, somente quando o índice aqui for igual ao expoente que está aqui dentro da raiz, tá bom? Então, ó, deixa eu sair da frente, eu vou para frente agora do outro, viu? Me perdoe. Deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar aqui, não fica legal, aqui também não fica legal. Vou colocar aqui. Então, ó, o segundo diz o seguinte, ó, índice e expoente do radicando podem ser multiplicados ou divididos, né, pelo mesmo número. Então, ó, por exemplo, tem que clicar aqui, né? O que acontece? Se a gente tiver uma raiz enésima de A elevado a P, isso aqui a gente pode calcular como A elevado a P dividido por N. Tipo assim, ó, se a gente tiver a raiz quadrada de um número qualquer A elevado à oitava potência, este expoente vira o numerador e este índice aqui vira o denominador. Então fica A elevado a expoente para cima 8, índice para baixo 2. E 8 dividido por 2 na fração é igual a 4. Então isso aqui fica igual a A elevado à quarta potência. E aqui, ó, a gente tem raiz cúbica de 8 ao quadrado. De novo, expoente vai para o numerador e o índice vai para o denominador. Então fica 8, deixa eu até corrigir, né? Não ficou legal isso aqui, ó. Correção ao vivo. Então, ó, deixa eu voltar. Então, ó, fica 8 elevado, expoente numerador 2 e índice denominador 3. Então fica 8 elevado a 2/3, tá bom? Outra propriedade de potência. Deixa eu sair daqui, deixa eu ver aqui como é que tá. É a terceira propriedade. Vamos lá. Aqui ficou tranquilo. Então, ó, para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar seus índices. A gente pode representar isso desse jeito aqui. Então, por exemplo, se a gente tiver uma raiz enésima de uma raiz emésima de A, a gente pode simplificar isso aqui transformando isso em uma única raiz. E os índices delas vão ser a multiplicação dos índices das raízes, ó, de n vezes m. Então, por exemplo, se a gente tem a raiz cúbica de uma raiz quadrada de 17, a gente pode simplesmente multiplicar os índices aqui, ó, 3 vezes 2, que dá 6. Isso aqui é a mesma coisa de calcular a raiz sexta de 17, que vai dar um número aí real, né? Vai dar um número quebrado, como vocês chamam, tá bom? Então, outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, como vai dar um número muito quebrado, eu não calculei. Mas esse outro exemplo, ó, como é que a gente faz? Eu estou calculando a raiz quadrada da raiz quarta do número 1. Então, o que é que eu faço? Raiz de raiz multiplica os índices. Então, faço 2 vezes 4, que dá 8. Então, é a raiz oitava de 1. E a gente sabe que a raiz de 1 é igual a 1. Porque 1 vezes 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 dá 1, tá bom? Então vamos para a próxima propriedade de radiciação. Raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Esse negócio de enésima, me explique aí, professor, de uma forma melhor. Pronto.
Por exemplo, se a gente tiver aqui ó, a raiz enésima de um produto de dois números, A vezes B, né? Representando como se a gente tem que supor que A seria um número e que B seria outro número diferente, são números diferentes. Então a raiz enésima de A vezes B a gente calcula como a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, tá bom? Aí eu vou dar um exemplo numérico, que aí facilita, a gente vai compreendendo as coisas de forma melhor, né? Então qual a raiz quadrada de 9 vezes 4? A raiz quadrada de 9 vezes 4 é a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. E o resultado dá 6. Deixa eu voltar aqui, vou para a próxima aqui, ó. A raiz cúbica de 27 vezes um número A qualquer. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica deste número A que a gente não sabe quem é, né? Mas a gente sabe que a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 3 dá 27. Não é isso mesmo? Então, no lugar de escrever raiz cúbica de 27, eu escrevo aqui 3, tá vendo? E a raiz cúbica de A eu deixo aí porque eu não sei qual é o valor de A. Então deixa lá a raiz cúbica de A, tá bom? Agora, vocês observaram aqui em cima que eu falei que o resultado disso aqui dá 6? Por que é que dá 6? Eu quero receber essa resposta de algum aluno no chat do Classroom, tá bom? Eu quero que ele chegue lá para mim e me explique por que é que essa continha aqui deu igual a 6, tá bom? Quero ver quem vai ser o primeiro aluno a fazer isso. Tô aguardando. Então, a última propriedade ó, é a seguinte, a quinta propriedade, né? Que tava me enrolando aqui para falar. A raiz enésima da razão é igual a razão das raízes enésimas. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, ó. Por exemplo, se a gente tiver a raiz enésima de uma razão também entendida como uma fração, é igual a raiz enésima do numerador e a raiz enésima do denominador. Então, se a gente tem a raiz quadrada de, por exemplo, né, de 4 sobre 100, olha como é que fala isso aqui, na forma de fração. 4 sobre 100 na forma de fração é 4 centésimos, estão lembrados? Então, ó. Como é que a gente pode fazer? A gente pode calcular a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Que fração é essa aqui? Olha que o professor, né, dona Camila? O professor do 6º ano e do 7º ano, ele ensinou como era que lia isso aqui. Então, ó, aqui a gente lê 2 décimos, tá bom? Então, se é 2 décimos, é 0,2. Né, dona Ana Carolina? E aqui, ó, outro exemplo. Se a gente tiver raiz quadrada da razão entre um número qualquer A e 64, a gente vai calcular a raiz quadrada de A, a gente não sabe quem é, então deixa lá, né? É a letra, deixa lá, a gente não sabe quem é. E a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 dá 8. Então, o resultado disso é raiz quadrada de A sobre 8. Tá bom? Então, ó, vamos dar mais alguns exemplos. Vamos lá. Vamos calcular o valor de umas raízes aqui. Raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 é 20, né? Porque se a gente pegar 20 e elevar ao quadrado, que é 20 vezes 20, o resultado dá 400, tá bom? Raiz quadrada de um número decimal, 1,69. Como é que a gente faz? Observe, ó. Tem que lembrar como é que transforma número decimal em fração. Se não tiver lembrado, volta no caderno do ano passado, que o professor do ano passado, esse negócio de ficar trocado a câmera me atrapalha. Ele explicou. Então, ó, a raiz de 1,69, como é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar este número decimal e transformar em fração. Ops, foi demais, foi rápido demais. Então o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter que contar quantas casas decimais tem aqui. Se são 2 casas, o denominador fica 100. E a gente copia o número que está em cima. 169, 100 vírgula. Então a raiz quadrada de 169 sobre 100 é a raiz quadrada de 169 dividido
pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 169 é 13. Então, ó, 13 décimos é 13 dividido por 10. E se a gente dividir 13 por 10, dá 1,3, tá bom? Deixa eu sair da frente aqui que vai aparecer uma coisa aqui embaixo agora. Pronto. Então, ó, raiz quadrada de 0,64. Como é que a gente faz? Pegou o número decimal, transforma em fração. Isso... Esse foi mais rápido do jeito. Isso é igual a 64, ó, 64 dividido, se aqui tem duas casas decimais, fica 64 sobre 100. E até o jeito que a gente lê esse número decimal, né? A gente lê 64 centésimos, é a forma que está aqui. Então, ó, a gente pode calcular isso como a raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada do número 100. A raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Então fica 8 no numerador e 10 no denominador. E 8 no numerador e 10 no denominador é o 8 décimos, né? Como é que a gente escreve 8 décimos quando a gente tira 8 décimos no teste? 0,8, tá bom? Vamos para mais um. Relembrando as propriedades dos radicais, né? Escreva um produto como um produto de radicais. Então tem assim, ó. Raiz quadrada, deixa eu segurar, raiz quadrada de 8 vezes 12. Então a gente escreve isso como uma raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 12. Repare que eu não estou preocupado agora em calcular o valor disso, né? Mas eu estou preocupado em escrever isso como um produto. Só para quem não está lembrado, produto é multiplicação, tá bom? Produto é multiplicação. Então vamos lá. Se eu fizer assim, desentortar esse negócio aqui, o negócio está incomodando. Essa gola assim. Então, ó, outra coisa. Raiz quadrada de 15 vezes o número A vezes o número B. Ó, é só escrever raiz quadrada de 15 vezes a raiz quadrada do número A, que a gente não sabe qual é o valor, vezes a raiz quadrada do número B. E deixa eu dar mais um exemplo. Acho que são mais dois, né? Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado vezes a elevado à quarta. Então é a raiz cúbica de 5 ao quadrado vezes a raiz cúbica de a elevado à quarta, tá bom? É só para separar o que está aqui dentro em raízes. Então, aqui já foi. Então agora, ó, ainda relembrando, né, as propriedades dos radicais, escreva na forma de um só radical, simplificando quando possível. Ó, a raiz quadrada da raiz cúbica de 16 é igual a fazer o quê? A gente multiplica os índices, ó, 2 vezes 3, 6. Então calcular a raiz quadrada da raiz cúbica é igual a calcular a raiz sexta de 16, tá bom? B é raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Então observe, ó, a raiz quadrada da raiz quadrada, a gente multiplica os índices, 2 vezes 2 e bota no índice o número 4. Então vai ser igual a raiz quarta de 16, que a gente já viu lá no slide, né, nas primeiras telas que apareceram, que a raiz quarta de 16 é igual a 2. Porque se a gente pegar 2 e levar a quarta, dá 16. Mais um. Raiz quadrada da raiz cúbica de um número B. Afe Maria, que saiu um negócio aqui, uma embolação. Então vamos consertar. Olha como ficou isso. Isso aqui é na hora de deletar as coisas, sabia? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Olha como ficou mais fácil. Pronto, aqui, ó. Se a raiz quadrada da raiz cúbica de um número B qualquer é a raiz, multiplica os índices, 2 vezes 3, 6. Então, a raiz sexta de um número B qualquer, tá bom? A gente sempre usa letra, né? A gente está usando letra na matemática agora, que é para começar a se acostumar com as coisas que vão aparecer aí pela frente, né? As letras vão começar a aparecer. Mas as letras, na verdade, eles estão representando números. Então a gente opera com as letras como se a gente estivesse operando com os números, tá bom? Tem valor, professor, a raiz sexta de B? Não tem valor porque a gente não sabe qual é o valor de B. Tá bom? Mas é uma coisa que a gente já vai começando a se acostumar.
Então agora, se tiver a raiz quadrada da raiz quarta de um número z, a gente multiplica os índices, 2 vezes 4, né? Aqui, 2 vezes 4 dá 8 no índice e a gente calcula a raiz oitava de z. Então, ó, a gente agora vai, né? Encerrando a aula, eu indico para vocês, tá bom? 2 aulas que são aulas complementares de professores que têm uma câmera melhor, que têm uma didática melhor, né, que são professores que já estão na internet aí há um tempo fazendo aulas, e que aí vocês vão ter a possibilidade de assistir essas aulas também e complementar o conhecimento que eu passei nessas aulas e aprender outras coisas também que eles falam lá e que eu não falei aqui, tá bom? Então é importante que vocês assistam estas 2 aulas aí, né, no tempo de vocês, tudo direitinho no YouTube, porque isso ajuda vocês aí com questão de internet, né? Quem tem internet mais devagarzinha, o YouTube é bem mais leve do que o Google Meet, né? Tá bom? Além disso, depois que assistir essas aulas complementares, a gente vai praticar no nosso caderno de aprendizagem da matemática, tá bom? Então, é o caderno de apoio à aprendizagem. Então, a gente tem nessa trilha 2, atividade na página 5 e 6, que eu vou pedir para vocês me responderem lá no online, no Classroom, né? No Google Formulários, tá bom? E no mais uma vez, obrigado pela atenção, né? Mais uma vez o Colégio Estadual Vila Lobos aqui, professor Rafael. Estamos juntos, até a próxima, tá bom? Forte abraço para todo mundo e se cuidem.